Você que tem Bíblia, abra no livro, na carta de Paulo, escrita aos Efésios, capítulo de número 4, verso de número 1. Efésios, capítulo 4, verso de número 1. Vamos ler até o 6º versículo. Escreveu Paulo assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Pai, te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome e gratos estamos por mais um encontro, mais um dia, mais um domingo, mais uma ceia, mais um mês que se inicia. Obrigado. Até aqui tem nos favorecido, nos ajudado ao Senhor. Tu és a nossa pedra de ajuda, tu és a nossa força. Tu és aquele que nos regenera, nos resgata, Senhor, nos renova. E a Tua palavra tem efeito, Senhor, fundamental em tudo isso. A Tua palavra nós garantimos e colocamos a nossa esperança, Senhor. E certamente, avivada pelo Teu Espírito, ela encontra em nós um lugar de frutificação. E podemos desfrutar de verdade daquilo que é só letra para aqueles que simplesmente leem. Mas ela é também o poder de Deus para aqueles que lendo creem e crendo confessam o teu nome, Senhor. Então podem experimentar da vida que há na tua palavra, como está escrito, viva e eficaz sobre a vida do teu povo, da tua igreja. Nós clamamos ao Senhor, te revela a nós pelo teu Espírito na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. A igreja de Éfeso certamente foi uma igreja aonde qualquer um que tenha bom senso gostaria de congregar. Certamente a igreja de Éfeso foi uma igreja modelo, padrão para todas as igrejas da sua época e segue sendo uma igreja que serve como um modelo e um padrão para nós hoje em dia. A igreja de Éfeso começa a ser mencionada e plantada lá em Atos capítulo 18, quando o apóstolo Paulo, viajando de Corinto para Éfeso, levando consigo Áquila e Priscila, um casal de cooperadores, servos, abençoados, dedicados à obra do Senhor, que Paulo havia conhecido em Corinto. Diz a palavra que Áquila e Priscila, eles eram construtores de tendas, e Paulo tinha uma profissão semelhante a deles. Então eles passaram muito tempo trabalhando em Corinto, construindo tendas, e ali fizeram uma amizade, e esta amizade também tinha um propósito de evangelização. E quando Paulo vai para a sua segunda viagem, ele leva com ele então Áquila e Priscila, e quando ele chega em Éfeso, ele deixa naquela cidade os dois. A palavra vai citar também um homem chamado Onesíforo, um nome bonito para quem está grávida aí, quer dar um nome ao seu filho. Onesíforo era também um homem dedicado ao evangelho, servo do Senhor na cidade de Éfeso. E a igreja então, ela nasce nesse lugar, ela nasce nessa cidade, ela nasce a partir deste casal, deste homem, de poucas pessoas que se ajuntavam. Como tudo que Deus faz, nasce. Eu já preguei aqui e repito: quem nasce grande é monstro. As coisas de Deus, elas começam num processo de semeadura, elas começam a partir de uma pequena semente. A promessa pode ser grandiosa, o destino pode ser maravilhoso, o fim certamente será imponente. Como diz a palavra do Senhor, o final das coisas é melhor do que o seu princípio, mas o início sempre será a partir de algo pequeno, muitas vezes irrisório, muitas vezes aos olhos de muita gente desprezível.
A semente é pisada por muitas pessoas, a semente é desprezível por muitas pessoas, a semente é desvalorizada, porque as pessoas querem obras prontas, querem algo sem esforço, e na palavra do Senhor, a Bíblia diz que as coisas são feitas no seu início com choro, com dedicação, com esforço, sempre muito singelo, sempre pequeno. Todavia Jesus disse: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que entre as sementes é a menor, ou seja, já não basta ser semente, é a menor de todas as sementes. Todavia, quando plantada, regada, cuidada e germina, ela se torna uma árvore frondosa que serve de abrigo até para pássaros e sombra para quem está cansado, dando muitos frutos. O reino de Deus é assim. A igreja de Éfeso nasceu assim. Quando eu olho para a nossa história como igreja, eu de certa forma me orgulho, porque nós nos assemelhamos a esse aspecto à igreja de Éfeso. Nós também começamos pequenos. Quem conhece a história dessa igreja sabe que esse ministério, antes desse recomeço, foi um ministério muito grande, muito proeminente. Quando meu pai faleceu, essa igreja tinha 70 congregações espalhadas. Uma igreja que havia alcançado meios de comunicação, rádio, televisão, concessões de rádio e TV, uma igreja com uma grande importância na sociedade, já tinha uma história de 25 anos, consolidada. Todavia, depois da morte do meu pai, houve ali um conflito, uma briga por vaidades e por egos, dominaram aquilo que era estrutura, aquilo que era institucional, começaram a cuidar daquilo porque acharam que aquilo era necessário para dar continuidade. E eu me lembro que o Senhor nos escolheu e nos mandou novamente para dentro de uma oficina mecânica, começando tudo de novo dentro da casa do Fabiano, com 12 pessoas. Foi difícil, foi sofrido, foi angustiante, foi humilhante, foi desafiador, foi desprezível aos olhos de muitos, mas foi necessário, e glória a Deus por cada momento, porque o Senhor queria mostrar que era Ele que estava fazendo, e se é Ele que está fazendo, Ele vai fazer do jeito dele. Ele começa com uma semente, Ele começa pequeno, para quando crescer todos darem glória a Ele e não glória aos homens. Deus muitas vezes faz na nossa vida coisas que aos olhos humanos tem tudo para dar errado, e tem mesmo a lógica humana, a ciência humana, a capacidade humana, a observação óbvia do ser humano tem tudo para dar errado. É o que para o mundo é loucura, mas para o Senhor é poder, e Ele faz dar certo para mostrar que Ele é sobre a sua vida, e quando der certo as pessoas vão glorificar não você, mas ao Senhor que é da sua vida. Então, se o Senhor está começando algo na tua vida que talvez a promessa é grandiosa, e certamente é, mas o início é bem pequeno, dá glória a Deus por isso. A igreja de Éfeso começou assim. A igreja de Éfeso foi uma igreja que nessa unidade, eles estavam ali pregando o evangelho, eles estavam dedicados. De repente Paulo volta para essa igreja, lá na igreja de Corinto. Ele fala na primeira carta da carta de Coríntios, a primeira carta que ele escreve aos Coríntios, ele diz que uma porta ampla e promissora se abriu para ele em Éfeso. Ele iria ficar lá até o Pentecoste, porque tinham muitos adversários. Paulo de longe identificou, ouviu, percebeu que o Senhor estava fazendo algo extraordinário. Ele volta para Éfeso e ele começa a ministrar, e ele diz, e a palavra diz, quando ele chega, ele encontra 12 pessoas aproximadamente servindo a Deus. Ele prega o batismo no nome de Jesus, ele impõe as mãos sobre aquelas pessoas, e aquelas pessoas, elas são cheias do Espírito Santo, começam a falar noutras línguas e começam a profetizar, e aquilo começa a tomar uma proporção sobre toda a cidade. Novamente, Deus fazendo coisas extraordinárias, não a partir da maioria, mas a partir de minorias. Jesus mudou a história da humanidade a partir de 12 simples apóstolos. Gente simples, gente que era um número qualquer no meio da multidão, mas uma vez cheios do Espírito Santo, começaram a profetizar e a falar uma linguagem nova, e começaram a alcançar multidões, e nós hoje somos alcançados por conta daquela dedicação. Na igreja de Éfeso a coisa acontece da mesma forma. Nos dias de hoje as coisas acontecem da mesma forma. Sabe aqueles connects? Sabe aquelas reuniõezinhas de 3, 4, 5 pessoas? Sabe aquele punhado de gente fazendo alguma coisa para a glória do nome do Senhor, e que muita gente talvez nem percebe? Aquele punhado de gente é como um fermento que, ao ser jogado na massa, vai levedar toda a massa.
Paulo pregou o evangelho àquelas pessoas, e diz a palavra que aquilo começou a se espalhar, e Paulo começa então agora a pregar na sinagoga de Éfeso, e ele começa a falar por 3 meses naquela sinagoga, até que a inveja começa a despertar, o ciúme começa a despertar, a insegurança começa a despertar. Isso é um fato sobre a vida de todo aquele que é chamado por Deus. A Bíblia diz que você e eu somos chamados para sermos cabeça e não cauda, para estarmos por cima e não por baixo, para influenciarmos e não sermos influenciados, para sermos como uma candeia acesa sobre um lugar escuro, colocado no alto. Mas isso não é para vanglória, isto não é para vaidade, isto é para cumprir um propósito, glorificar o nome do Senhor. Então você em Deus será destacado e destacada. Não há como esconder uma candeia acesa, o Senhor vai te destacar. Só que, meu irmão, prepare-se para adversidades, prepare-se para adversários, prepare-se para manipulações, armadilhas, prepare-se para isso. Os filhos de Deus, tal como foi Jesus Cristo, serão perseguidos, serão caluniados, serão invejados, serão em muitos lugares tolerados, serão em muitos lugares amaldiçoados. E tudo isso porque você apenas carrega o nome de Jesus, porque você está apenas pregando o nome do Senhor. Eu já falei sobre isso também. Você será amado e você será odiado pelo mesmo motivo. Tem gente que te ama exatamente porque você é cheio de Deus, porque você é um farol, você é uma bênção, você é alguém do Senhor para a vida de muitos. E tem gente que te odeia pelo mesmo motivo. As razões, eles que durmam com elas, mas isto é um fato, isso acontece. Diz a palavra que Paulo começou a pregar na sinagoga de Éfeso, e fizeram uma manipulação para calar a boca de Paulo, só que Paulo não calou a sua boca, Paulo só mudou de lugar, porque é isso que Jesus Cristo ensinou. Quando você não for recebido num lugar, quando o que você fala não for ouvido por pessoas, quando o que você crê não é valorizado por outros, a Bíblia não manda você parar de crer, a Bíblia não manda você parar de falar, a Bíblia não manda você desistir, o Senhor não manda você retroceder, o Senhor manda você trocar de lugar, mas continuar sendo quem você é nele, continuar você a fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Jesus ensinou: se você for para uma cidade e não quiserem ouvir o que você carrega, sacuda a poeira dos pés, até para que não fique nada em você daquela cidade. No dia do juízo haverá julgamento para eles. Mas você troca de cidade e continua falando o que você tem que falar, continua crendo no que você tem que crer, continua anunciando, continua vivendo pela fé que o Senhor já colocou dentro do teu coração, porque se você tem fé, foi Deus que colocou no teu coração, e a fé é a moeda corrente, é a forma pela qual você vai acessar as coisas espirituais em Deus. Então não pare por causa dos outros. Paulo trocou de lugar, diz a palavra que Paulo foi para a escola de Tirano, e ali agora ele começou a pregar, longe da sinagoga, não podia estar lá, mas ele não deixou de falar, foi para uma escola. Eu me lembro de nós, quando a gente foi para frente de uma escola também, e ficamos lá falando, e diz a Bíblia que Paulo falou por 3 anos naquela escola. Nós também ficamos numa escola lá por 3 anos, falando, anunciando, pregando, como podia, como dava, mas não deixando nos calarem. A Bíblia diz que todos os judeus e os gentios da Ásia, das cidades em torno de Éfeso, e não apenas Éfeso, ouviram falar do Senhor. Eu tenho certeza que Paulo não conheceu a todos, mas o que ele falava chegou a muitos lugares. A vida que você vive, muita gente você não vai conhecer, mas estão sendo edificadas por conta da vida que você escolheu viver. A Bíblia diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. Tem gente sendo tocada por Deus sem a gente abrir a boca, só vivendo o que a gente foi chamado para viver, trocando ideia talvez com os nossos, mas gente em volta sendo ministrada e sendo edificada. Paulo fez isso, e diz a Bíblia que um grande avivamento começou a se manifestar sobre aquela cidade, porque aonde o nome de Jesus é falado, aonde o nome de Jesus é declarado, os sinais acompanham.
Não há como evitar os sinais, os prodígios, as maravilhas, os milagres, o poder. Quando o nome de Jesus é declarado e pregado, Jesus disse assim: vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Em meu nome vocês farão grandes sinais e maravilhas. Mas a primeira coisa a ser dita é o evangelho simples, puro e verdadeiro. A pregação: Jesus é o Senhor. Jesus salva. Jesus libertou a todo aquele que nele crê do pecado, da morte, do juízo, da condenação, e concedeu uma nova vida através dele, na conexão com o Pai, que todos nós temos pela sua graça. Este é o evangelho que tem que ser pregado, esta é a verdade que tem que ser anunciada. A Bíblia diz que Paulo pregava o evangelho, e Deus, não Paulo, Deus fazia através de Paulo milagres extraordinários. Não é o indivíduo fazendo, é Deus nele e através dele, de modo que até os seus lenços e aventais que ele usava eram levados à distância. Tinha gente que pegava o lenço que Paulo enxugava o rosto, pregando talvez, não como objeto de idolatria, mas como uma extensão do próprio Paulo, e levavam até os enfermos, diz a palavra, e colocavam sobre eles em outras cidades, em outros lugares, e eles eram curados das suas enfermidades, e os espíritos malignos saíam deles. O poder que há no lugar onde o evangelho é pregado. Nós estamos aqui anunciando o evangelho, nós estamos aqui pregando da palavra. Essa palavra, quando é levada, essa palavra quando é espalhada, essa palavra quando ela é compartilhada, meu irmão, tem gente que é curada por causa dessa palavra, tem gente que recebe milagre por causa da palavra. Para nós às vezes é uma simples instrução para o dia a dia, para outros é a manifestação do poder de Deus para lhes tirar de um cativeiro, de uma condição miserável, de uma condição de enfermidade, de uma condição de condenação, de uma condição de opressão ou de possessão. Eu não sei quanto a você, mas eu recebo todas as semanas mensagens de gente dizendo: eu fui curada, eu fui transformada, eu fui alcançada, eu ouvi uma palavra, eu estava numa enfermidade, eu estava no fundo de uma cama, o Senhor me tirou de lá. Essa semana ainda uma avó me mandou uma mensagem dizendo: por favor, ora pelo meu netinho foi internado, tem 1 aninho de vida, está numa situação grave. E eu disse: creia no Senhor Jesus, eu vou orar, eu tenho certeza que o Senhor é poderoso para fazer. Conte conosco em oração, conte com essa igreja em oração. Isso foi na segunda-feira. Na sexta-feira ela me ligou: o meu netinho saiu da UTI, o meu netinho está recuperado, o meu netinho está bem, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é poderoso para fazer. Não somos nós, é Deus através de nós, é Deus através de você, é o Senhor fazendo coisas extraordinárias através da sua vida. Aleluia. Simples, mas sincera, anunciando o evangelho, pregando a palavra. A Bíblia diz que naquela ocasião, na igreja de Éfeso, alguns filhos de Cefas, que era um dos dirigentes da sinagoga, que expulsaram Paulo lá atrás, começaram a expulsar demônios, em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. E aquilo que era um avivamento genuíno na igreja de Éfeso, através da vida de Priscila, de Áquila, de Onesíforo, de Paulo e de tantos outros que iam se achegando a cada dia, de coração contrito, quebrantado, sincero e genuíno, também começou a gerar uma falsificação do evangelho. Entenda isso: todo lugar em que um avivamento está sendo produzido, genuíno, uma igreja de verdade está estabelecida, uma falsa igreja vai se estabelecer também. Sempre que houver um verdadeiro profeta anunciando, uma verdadeira igreja anunciando, falsos profetas também se levantarão, e eles são a testificação da genuína e da verdadeira. O falso profeta não elimina o verdadeiro, a falsa igreja não elimina a verdadeira, a falsa fé não elimina a verdadeira, pelo contrário, ela aprova, ela atesta, ela confirma que existe alguém fazendo algo verdadeiro. Só que eles estarão por aí,
E cabe a nós termos o discernimento espiritual para, de fato, entendermos o que é verdade e o que não é verdade. A gente vai ter isso com conhecimento, com intelectualidade, com revelação do Evangelho. Vocês conhecem a verdade liberta, diz a palavra do Senhor. Então há de se ter discernimento, há de se ter capacidade de separar as coisas. Agora elas acontecerão. E a Bíblia vai dizer que lá em Éfeso se levantaram, porque eles viram o avivamento genuíno, sincero, como um modelo de negócio. E tem gente que olha para a igreja como um modelo de negócio. Tem gente que olha para a igreja como uma fonte de lucro pessoal. Como disse Paulo, é de fato uma fonte de lucro, mas uma fonte de lucro espiritual, de salvação, de transformação, de redenção de vidas. Só que alguns olham como um modelo de negócio, porque é um ajuntamento de gente, são pessoas chegando, são necessitados. Tem gente que já tentou tantas coisas na vida, está disposto a qualquer coisa para ter a sua vida transformada, a sua dor arrancada, a sua angústia tirada. E caindo na mão de um falso profeta, de uma falsa igreja, serão, de fato, lhe será tomado. Serão subtraídos. Aí diz a palavra que os 7 filhos de Cefas, eles estavam pregando: em nome de Jesus a quem Paulo prega, nós ordenamos, espírito maligno, saiam desse povo. E a Bíblia diz que eles fizeram assim por um certo tempo, até que um dia, diz a Bíblia assim, em um dia, Atos capítulo 19, o espírito maligno olhou para eles e disse assim: ó, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? E pulando sobre eles os dominou, e lhes deu uma surra tão grande, diz a palavra, que eles saíram da casa nus e feridos, envergonhados, pelados e feridos. E aí talvez você pergunte, por que isso não acontece hoje em dia? Não é que não acontece hoje em dia, é que acontece a mesma coisa que aconteceu em Éfeso. Durante um certo tempo é conveniente para o diabo manter o engano. É conveniente para o diabo deixar as coisas, porque ele vai conseguindo enganar muita gente, mas chega uma hora que ele revida. Não é nem Deus, é essa gente falando em nome de Jesus sem a autoridade do nome de Jesus, usando o nome de Jesus para se beneficiarem, para se locupletarem, para se aproveitarem em benefício próprio. Chegará um dia em que você e eu veremos o diabo se levantando e dando uma surra, porque o diabo não nos teme, ele teme o Senhor da nossa vida. O que nos garante como autoridade, como diz Jesus, para expulsar demônios, não é a nossa força, é o nome dele na nossa vida, é o nosso nome escrito no livro da vida, é isso que nos dá autoridade. Jesus eu conheço, eu já vi, eu sei quem ele é. Paulo eu também já ouvi falar, porque está o seu nome escrito no livro da vida, mas vocês quem são? A igreja do Senhor tem autoridade para expulsar, para realizar. Mas a igreja do Senhor, ela é sondada pelo Espírito, que vem e sonda o nosso interior. Não é somente o que a gente está fazendo, é com a motivação que nós estamos fazendo. Porque todos ali estavam fazendo a mesma coisa, mas a motivação do coração de alguns era corrompida. Então não é o que nós fazemos apenas, é a motivação que nos leva a fazer o que fazemos. E é isso que nos dá autoridade. O diabo tolera muitas coisas em nossas vidas: a manipulação, o interesse sórdido, o desejo de ganhar vantagem, querer aparecer, mostrar que é. Um dia ele vai revidar, e aqueles que fizeram por causa dessas motivações vão passar vergonha. Agora ele não resiste o amor, ele não resiste à verdade, ele não resiste à sinceridade. Gente sincera, verdadeira e que ama, meu irmão, esse tipo de gente é poderosa no Senhor para botar para correr hostes e potestades, principados e autoridades de agentes malignos. Eles põem para correr por causa do nome de Jesus na sua vida. A igreja de Éfeso era essa igreja cheia da autoridade do Espírito de Deus. Era uma igreja tão poderosa que ela começou a proporcionar naquela sociedade uma conversão em massa, um arrependimento generalizado, diz a palavra.
Um arrependimento tão extraordinário que muitos que haviam praticado ocultismo, haviam praticado paganismo, começaram a vir e confessar as suas más obras publicamente, ao ponto de começar a trazer os seus livros, tudo aquilo que haviam aprendido, a sua doutrina, a sua manifestação de fé até então, eles traziam para as praças da cidade e eles queimavam publicamente numa só fogueira santa daquele dia. Diz a palavra que eles queimaram o equivalente em valor monetário, vai dizer o texto, os livros do seu paganismo e do seu ocultismo chegaram ao preço de 50.000 dracmas queimadas no fogo. Só para você ter uma ideia, uma dracma era o salário de um trabalhador braçal de um dia. Eles queimaram numa única fogueira, jogaram fora o equivalente a 50.000 homens trabalhando num dia. Se nós fizermos uma conta atualizada para o dia de hoje, para quem ganha salário mínimo, é o equivalente entre 2 milhões e 500 e 3 milhões de reais numa queimada. E tem gente que não é capaz de largar mão de coisas muito menores, inferiores e menos valiosas por causa do nome de Jesus. Estão agarrados em coisas que não valem nada, a não ser vaidade, a não ser ego, a não ser orgulho, a não ser teimosia, a não ser engano. Deixam de viver o extraordinário, o glorioso, o maravilhoso, o eterno, o valioso, o insondável, o incalculável, por conta de coisas ínfimas. Naquela igreja não houve isso. Naquela igreja houve um avivamento genuíno, foi tomando toda a cidade. Aquela igreja foi pastoreada pelo apóstolo Paulo. 3 anos Paulo pastoreou aquela igreja. E quando Paulo saiu daquela igreja e decidiu continuar a sua viagem, porque Paulo era um missionário, Paulo era um itinerante, Paulo era um plantador de igreja, Paulo não ficava muito tempo em muitos lugares, mas ele ficou ali 3 anos, todavia ele foi embora e não deixou a igreja abandonada. Ele preparou durante esse tempo um fiel escudeiro, um amado discípulo chamado Timóteo. E ele escreve 2 cartas a Timóteo, a primeira carta e a segunda carta, que é uma carta pastoral, uma carta de ensino sobre gestão, sobre ministério, sobre vida congregacional. Ele ensina a Timóteo porque ele queria deixar Timóteo cuidando daquela igreja, e diz a palavra que Timóteo cuidou daquela igreja, e a história mostra que ele pregou e pastoreou aquela igreja por aproximadamente 15 anos. E aqueles 15 anos continuaram manifestando avivamento, unção, poder, conversão, arrependimento, transformação social. Foi tão poderoso que diz a palavra que certa vez um artífice que ganhava dinheiro vendendo esculturas da deusa Ártemis, que era uma deusa considerada na cidade de Éfeso, e que tinha um grande templo e que gente do mundo todo vinha para fazer turismo. Eles começaram a se preocupar que o povo estava deixando de comprar aquelas esculturas, porque estavam entendendo o evangelho, que não precisava se apegar em nada. Deus é espírito, e é necessário que os verdadeiros adoradores adorem o Pai espírito em verdade. Eles começaram a aprender aquilo, e começou a haver uma libertação generalizada da idolatria, do paganismo, do engano, do engodo. Timóteo continuou pregando aquela igreja, aquele tempo, por aproximadamente 15 anos, orientado pelas cartas pastorais de Paulo. Quando Timóteo deixou de ser o pastor da igreja, a igreja não ficou abandonada. Sabe quem veio pastorear a igreja de Éfeso? João, o apóstolo João, o queridinho de Jesus, o amado que colocava sua cabeça no ombro de Jesus. João pastoreou aquela igreja por aproximadamente também 15 anos. Foi na igreja de Éfeso que João escreveu o Evangelho de João, a sua primeira, a sua segunda e a sua terceira carta de João. Você imagina? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A carta de João, que é extraordinária e fala do Deus vivo que se fez carne, os primeiros a lerem foram os irmãos de Éfeso. Talvez João disse: olha, eu escrevi uma mensagem, eu vou ler para vocês a mensagem que eu escrevi hoje.
A primeira, a segunda, a terceira carta foram escritas ali. Uma igreja sempre acolhida, sempre alvo do Senhor, e o Senhor abençoando, o Senhor fazendo coisas extraordinárias. Quando João deixou de ser pastor e foi exilado na ilha de Pátimos, Jesus se apresenta a João, se manifesta a ele e começa a revelar a João o Apocalipse, que foi escrito quase 100 anos depois de Cristo, por João. E Jesus, no livro de Apocalipse, manda escrever as 7 igrejas da Ásia. E a primeira igreja que recebe uma carta foi a igreja de Éfeso. Paulo escreveu para Éfeso, Timóteo pastoreou Éfeso, João escreveu para Éfeso, e o próprio Jesus mandou uma carta para Éfeso. E a carta começa dizendo assim: eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho árduo e conheço a tua perseverança. Jesus te conhece. Jesus conhece o teu esforço, o teu trabalho. Jesus conhece as tuas obras. Jesus conhece a fé genuína que se manifesta através de obras daqueles que creem no Senhor. Obras não para aparecer, não para vangloriar a si mesmo, mas obras que são inerentes, são uma reação natural, é o resultado de quem crê. Quem crê manifesta. Aí vem Jesus para Éfeso e diz assim: eu conheço a dedicação de vocês, eu conheço a perseverança de vocês, eu conheço a tolerância de vocês, eu sei que vocês são dedicados ao que vocês fazem de todo o coração, eu sei que vocês não toleram os homens maus, e colocaram à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e descobriram que eles eram impostores. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus e conhece a verdade tem uma aversão à mentira, à manipulação. Tem gente que muitas vezes é chamado de rebelde, de gente de confusão, de gente que tem um espírito de conflito, mas nada mais é muitas vezes do que alguém indignado com a mentira que é pregada sobre a igreja, com a manipulação que a igreja sofre muitas vezes. Você abre a internet, você começa a ouvir mensagens, você vê tanta falcatrua, tanta gente dizendo que é e que não é. E a igreja de Éfeso, ela era destacada pelo Senhor Jesus. Quando escreveu a carta, Jesus elogiou o fato deles não tolerarem gente má, mas colocarem à prova aqueles que dizem que são. A Bíblia diz que não é aprovado aquele que a si mesmo se apresenta, aquele que a si mesmo se oferece, mas aquele a quem Deus apresenta. E quem é do meio da igreja do Senhor, eu estou num culto de ceia, eu estou falando uma palavra mais doutrinária para a igreja, você certamente já ouviu esse tipo de manifestação dentro da igreja, gente que diz que é, gente que diz que faz, gente que diz que acontece, gente que diz que é o queridinho, o especial do Senhor. Aí quando colocado à prova, não passa de impostor. E Jesus elogiou isso. Não permitam que aquilo que vocês construíram com lágrimas, com suor, com dedicação, com sinceridade e verdade, seja avacalhado por gente que diz que é e não é. Zelem pela igreja, protejam o povo de Deus, cuidem daqueles que falam o coração do povo. Jesus disse assim: eu ainda tenho algo a favor de vocês. Vocês odeiam a prática dos nicolaítas. Olha Jesus falando a Éfeso: eu tenho algo a favor de vocês. Vocês odeiam a prática dos nicolaítas, como eu também odeio. Olha Jesus odiando alguma coisa aqui. Jesus odeia alguma coisa? Sim, dentre algumas coisas que Jesus odeia, há a prática dos nicolaítas, que naquele tempo era um grupo de pessoas que se levantaram, como Paulo disse quando foi se despedir da igreja de Éfeso. Lá em Atos capítulo 20, Paulo disse assim: olha, eu vou embora, e depois que eu for embora, falsos pastores se levantarão dentro de vocês, para, se possível, devorarem o rebanho do Senhor. Dentre eles os nicolaítas, que eles tinham como prática algumas atitudes. Número 1, um liberalismo
moral exagerado. Se te faz bem, faça. Você não deve nada para ninguém, ninguém paga tuas contas, está com vontade de fazer? Faça. É a pregação do mundo de hoje em dia. Vai lá, faça tudo que você tem vontade para ver onde é que você vai parar. Se uma das dinâmicas essenciais para desfrutar da vontade do Senhor é negar-se a si mesmo. Não porque o Senhor quer viver do nosso lado vendo a gente passar necessidade, não tem a ver com isso, mas tem a ver com uma consciência sincera. Muito das coisas que eu quero não condizem com a vontade do Senhor para a minha vida. Eu vou me autodestruir se eu fizer. Quando Deus diz para eu negar, não é Ele querendo me tirar prazer, é o Senhor querendo prolongar a minha vida. É por isso que o Senhor nos ensina muitas vezes a gente a ter esse tipo de atitude. Mas hoje em dia, muita gente prega o liberalismo. Toda segunda-feira eu abro caixinha de perguntas, e é uma das perguntas que vem assim, prioritárias, de toda segunda-feira: pode ou não pode? Isso pode ou isso não pode? Eu sempre falo assim, um crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele faz uma pergunta mais inteligente. Ele não pergunta se pode ou se não pode, ele pergunta se edifica, se convém e se lhe domina. Porque todas as coisas não são permitidas, mas nem todas edificam. Pode, mas vai edificar alguma coisa ou vai acabar destruindo o que já foi construído? Pode, mas é conveniente para a sua vida? É conveniente você fazer? É conveniente você estar? É conveniente hoje, de acordo com a vocação que você tem, da palavra do Senhor sobre a tua vida? Alguns lugares que talvez você frequentava no passado, hoje continuam sendo convenientes para você frequentar? Poder pode, mas lhe convém? Poder pode, mas não vai me dominar. Porque se tem uma coisa que Jesus Cristo provocou na cruz do Calvário, foi a libertação. E aí o Senhor nos libertou do pecado, do juízo. Jesus nos libertou da condenação. Jesus nos libertou das amarras. Jesus nos libertou dos vícios. E aí a gente fica procurando coisa para se prender de novo, em nome da permissão. E a Bíblia diz que tudo o que nos domina é pecado, até aquilo que é lícito. Porque aqui que está um desafio do cristão. A gente fica perguntando se pode ou se não pode, aquilo que é lícito ou o que é ilícito. Tem coisas que são lícitas, mas não nos convém, não edifica e vai nos dominar, não presta mais para nós. E se é esta a armadilha que está por trás, abre mão disso, que vai valer a pena. Jesus está dizendo: eu sou a favor de vocês por causa disso. Era uma cultura de paganismo, de sincretismo religioso. Era uma cultura de mistura. Jesus disse assim: eu odeio esse tipo de coisa, porque só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida, só existe um mediador entre Deus e o Pai, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu amo a Jesus. Na biografia do meu Instagram está lá: o Senhor é o meu pastor e de nada me faltará. E embaixo está assim, capricorniano. No domingo é uma palavra, uma sementinha do Senhor. Na segunda-feira é o horóscopo. Eu creio que o Senhor prospera, mas dentro da minha carteira eu não jogo fora aquela nota de $1. Não jogo fora, não. É a mistura, é o sincretismo. É a fé sustentada com muletas. E o Senhor está dizendo assim: eu odeio essas coisas. Porque ou você crê ou você não crê. O justo viverá pela fé. E aquele que de mim se aproxima precisa crer que eu existo, e que sou o galardoador daqueles que eu abençoo, daqueles que me buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só existe um autor e consumador da nossa fé, é Jesus Cristo. Ou Ele é suficiente, ou você está se enganando. Era um povo da imoralidade, da libertinagem sexual. E hoje a gente vê isso. O mundo hoje prega: ninguém é de ninguém, todo mundo se querendo, né? O outro como um pedaço de carne, de que eu me aproveito, me satisfaço e jogo fora. E Jesus está dizendo assim: ó, eu odeio esse tipo de prática.
E a favor de vocês eu tenho algo: vocês também odeiam, vocês também não se conformaram com esse mundo, vocês também não se sujeitaram a isso, vocês também estão resistindo. Jesus disse: eu conheço o sofrimento de vocês e a perseguição que vocês sofrem por causa do meu nome, mas mesmo assim vocês não têm desfalecido. Gente que vive no mundo, mas não se contamina com o mundo. Jesus está dizendo assim: eu tenho isso tudo a favor de vocês. Aí Jesus termina a carta dizendo assim: mas eu tenho algo contra vocês, uma coisinha só contra vocês eu tenho, só uma. O que é, Senhor? Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram. Lembre-se de onde vocês caíram e arrependam-se, e voltem a praticar as obras que vocês praticavam lá no início, lá naquela igreja de 30 anos atrás, lá naquela igreja que começou na casa de Priscila e de Áquila, lá naquela igreja que Paulo escreveu a carta de Éfeso para vocês. Voltem ao princípio das obras que vocês praticavam por amor genuíno, lá naquela primeira igreja que João foi o pastor de vocês, pregou sobre o amor, pregou sobre a graça do Senhor, pregou sobre a comunidade. Voltem lá, pratiquem as obras que vocês praticavam no princípio. Se vocês não praticarem, eu virei a vocês e arrancarei o candelabro do lugar. O candelabro tem um significado. A Bíblia começa dizendo em Apocalipse 2: eu sou aquele que tenho as 7 estrelas na minha mão direita e ando entre os candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, era o símbolo dos anjos da igreja, e o candelabro eram as próprias igrejas. E o Senhor está dizendo: eu ando no meio dos candelabros. Se vocês não se arrependerem, eu venho e tiro o candelabro do lugar. Tem gente que acha que saiu da igreja. Não, Deus é que tirou a igreja dele. Estou saindo daquela igreja, estou indo embora. Não, é o Senhor que está tirando a igreja de você, porque você perdeu o primeiro amor. Você abandonou. E o Senhor está dizendo assim: eu só tenho isso contra você. Volte a praticar as obras do início. Que obras são essas? As obras que nós acabamos de ler no capítulo 4 de Efésios. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes, disse o apóstolo Paulo, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Você é vocacionado a algo, você é vocacionada a algo. Viva de maneira digna da vocação que você recebeu. Qual foi a vocação que você recebeu? Ser um sacerdote? Ser um rei? Ser um pai de família? Ser um ministro do evangelho? Ser um empresário? Ser um comerciante? Ser um funcionário? É uma vocação. O que você faz, você entendeu o que é o chamado de Deus para a sua vida? Viva de maneira digna dessa vocação, disse o apóstolo Paulo. Isto é voltar ao primeiro amor. Isto é manifestar as obras que glorificam o nome do Senhor de um amor genuíno. Alguém que, convertido e revelado agora pela palavra, já não vive mais da forma antiga, mas vive de uma nova maneira. Porque agora tem o evangelho dentro de si, agora tem o Espírito Santo lhe convencendo da justiça, do pecado, do juízo. Agora tem um consolador lhe orientando a toda a verdade. E agora tem uma forma que dignifica o nome do Senhor sobre a sua vida, diante da vocação que você recebeu. Eu não posso falar pela sua, porque eu não conheço, eu conheço a minha vocação. O Senhor me vocacionou a ser um pastor. E Paulo escreve a Timóteo na sua carta, que aqueles que desejam o episcopado, excelentes coisas desejam. Só que essas pessoas, elas devem ser aptos a ensinar. Elas não podem ser violentas. Elas não devem ser apegados a excessos, a exageros, a vinhos. Elas devem ter os seus filhos sujeitos a si. Elas devem ter fidelidade ao seu companheiro. São formas dignas de viver de acordo com a vocação que receberam. E a carta de Paulo a Timóteo não ensina só o bispo, ensina toda a igreja. A carta de Paulo a Timóteo tem forma digna de viver como viúva, como jovem, como ancião, como pastor, como cooperador, como diácono, como homem de negócios, como
seja lá qual for a tua vocação, porque a igreja é um ajuntamento de diferentes vocações, são muitos propósitos, mas todos nós chamados a vivermos de forma digna. Isso é voltar ao primeiro amor. Se você já foi alcançado pelo amor de Deus e talvez no meio do processo alguma coisa começou a corromper a maneira digna que o Senhor te chamou para viver, hoje é um dia do Senhor restaurar isso em nome de Jesus. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando os uns aos outros com amor. Uma das coisas mais difíceis de nós preservarmos, e que Paulo está dizendo que deve ser mantido com toda a dedicação, é o suporte, é a tolerância, é a gente se aturar. É difícil, porque nós somos todos filhos de Deus, mas cheios de espinhos, de cracas dentro de nós. Em algum momento a gente vai ter atrito, em algum momento a gente vai ter divergência, em algum momento nós vamos ter discordâncias, porque nós somos um povo dentro de um lugar, cada um com uma ideia, cada um com um pensamento, cada um com um propósito, cada um com uma cosmovisão, cada um com um certo nível de conhecimento, cada um com um certo nível de revelação, uns mais intelectuais, outros mais indoutos. Ou seja, esse ajuntamento de pessoas só é possível dar certo se nós fizermos isso que Paulo está dizendo e que Jesus está mandando a igreja voltar lá: completamente humildes e dóceis, sempre pacientes e suportando os uns aos outros com amor. É por isso que casamento acaba, é por isso que sociedades se desfazem, é por isso que igrejas se dividem, é por isso que rodinha se espalha. Agora, Deus é um Deus que Ele quer transbordar, e o Senhor é um Deus que abençoa a coletividade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Se você espera uma bênção do Senhor sobre a tua vida extraordinária, entenda uma coisa: ela nunca é só para você, ela vai ter que repartir com outros, ela vai ter que transbordar sobre outros. Então quem anda sozinho, não conte com a bênção do Senhor. E qual é o engodo de Satanás? Te isola. Esse povo não merece, essa gente é complicada, essas confusões. E aí quando a gente vai ver e a gente vai analisar com cabeça fria, deixando a raiva passar, a gente percebe que é pelo em ovo, é coisa que poderia ter sido resolvida se tivesse paciência, humildade, fôssemos dóceis, tivéssemos a atitude de suportar uns aos outros, de pensar, de contar até 3, de contar até 10. Existe joio no meio do trigo? Existe gente perversa no mundo? Existe. Mas a maior parte das pessoas que a gente arruma confusão é gente que erra querendo acertar, é gente que tem os seus impulsos, é gente que tem os seus calos, é gente que tem as suas dificuldades. Mas quando você vai conversar de verdade, a gente sincero também quer acertar, mas a gente luta contra uma carne. Todos nós lutamos. Tem dia que a gente está mais forte, tem dia que eu chego aqui quase anjo, quase voando, de tão espiritual que eu estou. Tem dia que eu chego numa carne desgraçada, porque eu sou ser humano igual a você, eu tenho as minhas limitações igual a você. E se eu não cuidar, no dia que eu estou na carne, eu estrago um monte de gente. Então eu tenho que ter humildade, eu tenho que ser dócil, eu tenho que ter paciência, eu tenho que contar até 3, eu tenho que morder o dedo. E eu tenho dificuldade, eu para estourar eu sou mais rápido do que para esfriar. Aí morde o dedo, com raiva morde o dedo, mas evita um estrago maior. E Paulo está dizendo assim: volta para esse lugar. Jesus está dizendo: volta para esse lugar. E Paulo está ensinando que lugar é esse. Sejam completamente humildes, sejam dóceis. Façam, olha o que Paulo vai dizer: façam todo o esforço para manter a unidade, preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha o que Paulo está dizendo: façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O diabo, o teu adversário, o cola fina, como meu pai gostava de falar, ele está fazendo uma força bem grande para destruir o teu casamento, destruir o teu ministério,
destruir os teus negócios, destruir a tua família, destruir a tua saúde. Ele está fazendo força para isso. E o contra-ataque seu em relação ao que ele está fazendo, porque ele gasta energia para tentar te destruir, é o que Pedro escreveu: sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O contra-ataque contra toda a força que o diabo está fazendo contra a tua vida é fazer mais força do que ele. É como se fosse uma luta de cabo de guerra, e você tem que se esforçar, como a palavra do Senhor diz. Agora tem uma palavra sobre a sua vida: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você em Cristo Jesus tem mais força do que o diabo. E isso significa dizer que se em Cristo Jesus eu tenho mais força do que o diabo tem contra a minha vida, se eu estou perdendo a batalha é porque eu não estou fazendo a força necessária. Quem está em Cristo Jesus aqui? Se tem alguma batalha espiritual que você está perdendo, você está em Cristo, Cristo é sobre a sua vida, o Senhor te dá força e nele você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Se está apanhando, não tem massagem hoje, está apanhando porque não está fazendo a força que deveria fazer. Porque se você fizer a força, você vai resistir, Ele vai fugir de você. É o que diz a palavra, é o que nós cremos, é o que se cumpre sobre a nossa vida em nome de Jesus. E Paulo está dizendo: façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se nós nos esforçarmos de verdade, aquilo que está aparentemente sendo destruído será restaurado para a glória do nome do Senhor. A tua família não vai se perder, os teus negócios não vão se perder, o que Deus te deu não vai se perder, a tua saúde, a tua paz, a tua alegria, a celebração da vida, a vontade de viver não vai se perder. Pode vir as trevas densas contra você, mas você tem alguém que disse que Ele a favor de você. Ninguém pode ser contra você. Ele contigo, e você e Ele são maioria contra qualquer hoste, contra qualquer principado, contra qualquer potestade, contra qualquer agente do mal. Você é poderoso no Senhor, e nada é impossível para aquele que crê no poder do nome de Jesus sobre a sua vida. Você avançará contra uma tropa e você vencerá em nome de Jesus. Então faz força, meu irmão. Te esforça, porque o reino de Deus é conquistado à força. A paz é conquistada com esforço. A unidade é preservada com esforço. É aquele dia que a gente não quer ir, é aquele dia que a gente não quer estar, é aquele dia que a vontade é dormir bunda com bunda. E aí vira e se abraça, e é o que eu faço lá em casa quando os meus 2 filhos brigam, os menores. O maior já está morando sozinho, já vai casar esse ano, mas os menores hoje quando brigam, eu faço se abraçar. Ah, vocês querem brigar? Então se abracem. Fiquem abraçados, que raiva, que não sei o que, vai ficar abraçado até fazer as pazes. Daqui a pouco estão dando risada os dois. É assim que é. É o esforço da unidade pelo vínculo da paz. Ah, vocês querem guerra? Então eu vou promover paz para vocês. É isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser buscado com toda a dedicação. É isto que é voltar ao primeiro amor. Quando vivi o primeiro amor, era um cordeirinho do Senhor, agora está cheio de espinho novamente. O que está acontecendo? Quando estava vivendo o primeiro amor, quando estava vivendo aqueles primeiros dias do Evangelho, dificilmente alguém tirava a tua paz. Agora qualquer coisa está te irritando. Onde é que você está se perdendo? O Senhor está dizendo: eu tenho isso contra você. Você abandonou o primeiro amor. Lembra onde foi que você deixou aquele lugar de pacificação, de paz que excede todo o entendimento, de confiança nas promessas, de fé no nome de Jesus. Aonde foi que você deixou aquela ingenuidade de uma criança que confia completamente no seu pai? Aonde foi que você abandonou isso? Volte lá, porque está no mesmo lugar que você deixou, e comece a praticar novamente as mesmas obras, e o Senhor vai ser sobre você, e coisas maiores vão acontecer sobre a sua vida. Há um só Espírito, há um só corpo, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos.
sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu encerro deixando isso aqui para nós. Há um só Pai de todos. Sabe com quem que você está falando? Sou filho de Deus. Pois eu também sou. Todos nós somos filhos de Deus. Por isso que Jesus disse assim: ó, ninguém chameis de pai nessa terra, a ninguém chameis de chefe, a ninguém chameis de guru, a ninguém chameis de minha cobertura espiritual, porque vocês só têm um Deus de todos, que é sobre todos. Abaixo dele somos todos irmãos, igualmente como filhos de Deus. Temos as nossas responsabilidades, temos os nossos desafios, temos as nossas demandas, mas não é ninguém sobre ninguém. Sobre nós só existe um nome que é sobre todo nome, que é dado aos homens, pelo qual os homens devem ser salvos. É o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Pai Celestial. Um Pai de todos, que é sobre todos, no meio de todos. Deuteronômio capítulo 23 tem um texto muito interessante que diz assim, falando sobre a saúde do povo que estava lá no Egito. Um texto de vigilância sanitária do Senhor, dizendo assim: quando vocês forem fazer as suas necessidades, levem uma pá, uma ferramenta com a qual vocês possam fazer um buraco e enterrar. Isso é óbvio, tem a ver com saúde, tem a ver com preservação da vida no meio do acampamento. Só que o texto diz algo muito curioso. Ele diz assim: ó, porque o Senhor anda no meio de vocês, do acampamento de vocês, para protegê-los de todo mal e entregar os seus inimigos nas suas mãos. Portanto, mantenham o ambiente santificado, para que o Senhor não veja nada desagradável e se afaste de vocês. Como é que eu vou dizer o que eu preciso dizer, que você sabe que eu tenho que dizer, de uma forma que não seja torpe? Quando é que nós vamos parar? Oh shit! Quando é que nós vamos parar de deixar sujeira, nojeira, desordem, mau cheiro, bagunça, esculhambação no nosso meio? Quando é que nós vamos entender que a cultura do Senhor é cultura de ordem, de decência, de excelência, de organização? Porque o Senhor anda no nosso meio. O Senhor anda no teu meio quando você nem sabe, você está dormindo e o Senhor está andando no teu meio. Você não faz ideia de onde o Senhor está e Ele está caminhando no meio. E aí quando Ele chega na tua casa e vê a tua casa organizada, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Quando Ele chega na tua mesa de trabalho e Ele vê uma organização, um planejamento, um agendamento, tudo preparado, feito com excelência. Quando Ele anda no teu ministério, quando Ele anda no teu setor, quando Ele passa na tua vida, quando Ele olha para você e vê uma tentativa ao máximo de excelência de manter a organização, a palavra do Senhor diz que Ele anda, Ele se agrada e Ele entrega os teus inimigos na tua mão e Ele te abençoa. Tem gente que diz: meu Deus, eu sinto que Deus se afastou de mim. Claro, está cheio está cheio de shit espalhado pelo teu arraial. Começa a enterrar, começa a dar fim, começa a neutralizar tudo que é bagunça, tudo que é desagradável aos olhos do Senhor, tudo que você sabe que se fosse você andando, você não ia querer pisar por cima disso, você não queria andar por cima disso. Porque o Senhor é aquele que está no meio de todos nós. E a vontade do Senhor é estar no nosso meio, distribuindo bênçãos sem medidas. E em todos. Pai de todos, Pai sobre todos, Pai no meio de todos e Pai em todos. O que Deus faz na minha vida, faz na sua vida também. O que Deus pode fazer através da minha vida, também faz através da sua vida. Porque Ele é Pai em todos.
O Deus que pode ser conhecido é revelado através de nós. Não é revelado através de um, é através de todos os que são filhos de Deus. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, creia no poder do nome de Jesus e na capacidade que você tem de carregar o Espírito de Deus, e é através de você, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. A gente pode orar, a gente pode interceder, a gente pode impor as mãos, a gente pode ser um instrumento de Deus para abençoar, mas saiba, se ninguém puder orar por você, Deus está com você. Se ninguém puder estar do teu lado, Deus está em você. Ainda que você passe por um vale de sombra de morte, você não estará sozinho, porque o Senhor é com você. Ele é Pai de todos, Pai sobre todos, Pai no meio da congregação e Pai dentro de você, dentro de mim. Nós carregamos todos a mesma força poderosa, a força do Senhor sobre nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Você crê nessa palavra em nome de Jesus?